Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a 11ª lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é O Avivamento e a Missão da Igreja. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Bom, irmãos, vamos iniciar a exposição dessa aula, porque acredito que essa aula trará informações que farão a gente refletir sobre os nossos resultados na vida cristã. Tá certo, irmãos? Então, a nível de introdução, vamos começar afirmando que a igreja de Cristo, ela tem deixado para trás as suas raízes. Nós percebemos isso ao longo desse trimestre. Ou seja, a igreja de Cristo tem abandonado os seus preceitos que norteavam a sua origem. E como exemplo, eu vou utilizar aqui a afirmação de que a igreja tem se tornado a cada dia uma instituição e tem perdido sua característica como corpo de Cristo. Em alguns instantes, faremos a leitura do texto bíblico que corrobora essa minha afirmação de que a igreja é o corpo de Cristo. Contudo, vamos contextualizar. Irmãos, com o passar dos anos, a igreja tem fortificado essa perspectiva institucional, ou seja, se tornado uma instituição, e abandonado a perspectiva de ser corpo de Cristo. E há uma distinção nessas duas afirmações. Quando você pensa a igreja como uma instituição, você vai pensar nos moldes empresariais, ou seja, as empresas são instituições privadas que prestam serviço para a sociedade e elas têm a sua política de sobrevivência, que no caso é bater metas e etc. A igreja, a cada dia que se passa, tem criado esse viés institucional, ou seja, tem se tornado uma instituição. E tem seguido a filosofia que as instituições humanas seguem para a sua sobrevivência, como bater meta e coisas do tipo. E quando a igreja é corpo de Cristo, a forma de ela trabalhar é muito diferente das instituições humanas que estão em vigor nos dias de hoje e que já estiveram ao longo da história, meus irmãos. Tá certo? Mas vamos ler o texto bíblico que corrobora de que a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27. Então vamos fazer a leitura aqui, meus irmãos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Membros desse corpo. Então, ou seja, a gente como igreja de Cristo não podemos seguir esse viés institucional que a igreja tem seguido nos últimos anos ou nas últimas décadas. A igreja tem que ser o corpo de Cristo,
Quando a gente fala de corpo, a gente pensa em organismo, ou seja, em um organismo vivo. A igreja é o corpo de Cristo, logo ela é um organismo vivo. E esse corpo é constituído de membros, que somos nós. Nós é que somos os membros do corpo de Cristo. Tá certo, meus irmãos? E isso é essencial para a saúde espiritual da igreja. Ou seja, esse entendimento é essencial para a saúde espiritual da igreja. Só que, infelizmente, a igreja tem se tornado uma instituição e tem seguido a filosofia e os preceitos que uma instituição humana segue para a sua sobrevivência. Tá certo, irmãos? E isso ainda traz como prejuízo um individualismo letal na igreja, ou seja, um egoísmo. Quando a igreja de Cristo se torna meramente uma instituição e deixa de ser corpo de Cristo, ela começa a flertar com o individualismo ou com egoísmo. Ou seja, as pessoas começam a pensar mais em si próprias do que na coletividade. E dentro ainda desse mesmo contexto que a gente leu em 1 Coríntios capítulo de número 12, quando faz menção à palavra de Deus, desse relacionamento que a igreja tem com Cristo, ou seja, sendo o seu corpo, no versículo 20, a Bíblia fala que esse conceito do corpo só pode existir se existir o princípio da coletividade, não da individualidade. Vamos fazer a leitura que vai corroborar essa nossa afirmação. Olha só aqui. O texto da palavra de Deus. No versículo de número 20. Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são os mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aí Paulo conclui: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, qual é a filosofia que a gente tem visto em vigor hoje dentro da igreja? O individualismo. Ou seja, a gente não consegue mais ver esse conceito de coletividade dentro da unidade. O corpo é uma unidade, mas ele é composto da coletividade. Ou seja, meu corpo também, ele é uma unidade, só que composto da coletividade. Ou seja, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 pernas, eu tenho 10 dedos nas mãos, 10 dedos nos pés. Enfim, sem falar nos outros membros. Assim é a igreja de Cristo. E Paulo diz aqui que nenhum membro é inferior ao outro, porque todos são necessários.
todos. E Paulo ainda vai mais além. Ele diz que quando um membro padece ou adoece, todos os demais membros também coletivamente sente aquele desconforto, padece junto. E é isso que acontece com o nosso corpo. Se eu machucar o dedo do meu pé, por mais que pareça algo insignificante, todo o meu corpo vai sentir que eu bati o meu dedo do pé. Só que como é que a gente consegue descrever a situação da igreja hoje? Ou seja, a igreja flertando com o individualismo. Olha, eu estando bem é o que importa. Eu e a minha família estando bem é o que importa. Não me importo com os outros membros da igreja, porque eu estou bem. É esse o pensamento que vigora, sem falar que muitas vezes a liderança também trabalha nessa questão da individualidade, do desprezo dos membros. Ou seja, muitas vezes quando um membro adoece, simplesmente vem a liderança e amputa aquele membro, lança para fora aquele membro. E ninguém, irmãos, em sã consciência, quando um membro do seu corpo adoece, vai até o hospital para pedir a amputação. Pelo contrário, a amputação é o último recurso. Você vai tentar tratar esse membro que está doente. E muitas vezes as igrejas hoje simplesmente só amputam aquele membro. Pegam aquela pessoa, aquela alma e simplesmente lançam para fora como se não fosse parte do corpo. Como se fosse um número qualquer. Hoje a liderança enxerga os seus adeptos da sua denominação, do seu segmento religioso como números e não como membros do corpo de Cristo. Porque se enxergasse como membro, ia tentar tratar quando aquele membro estivesse doente e não tentar eliminar e não seguir aquela filosofia, sai um e entra 10. Sai um membro, entra 10 lá na frente. É isso que hoje as lideranças têm construído como filosofia de trabalho. Tá certo, meus irmãos? Hoje você é visto como um número. Muitas vezes você não é visto como membro. Então, ou seja, se você está doente, todo o corpo sente aquele problema. Se você está bem, todo o corpo sente o bem-estar. Porque você é membro, você faz parte desse organismo vivo que é a igreja de Cristo sendo o seu corpo. Então, por isso que eu falei no início aqui da minha fala, a igreja hoje se tornou uma instituição e deixou de ser corpo de Cristo, porque os líderes enxergam, como eu falei, os adeptos do seu movimento como um mero número. Ou seja, trabalham na perspectiva de bater meta. Ah, eu preciso de 100 novos adeptos. Mas esquece dos que já estão lá, que precisam ser cuidados, alimentados, guiados dentro da verdade das Escrituras. Então, com esse exemplo, irmãos, a gente vai começar a entrar aqui na temática da aula de hoje. Ou seja, como eu falei no início desse vídeo, ao longo desse trimestre, nós aprendemos o que significa um dos conceitos do avivamento, que é o retorno às origens. E a gente percebeu que a igreja deixou os princípios da sua origem. Então nós precisamos retornar às origens. E hoje, especificamente, a gente vai falar de um retorno às origens no que tange a missão da igreja. A igreja tem uma missão.
E ela deixou os princípios basilares dessa missão. E hoje o que a igreja executa já não é mais os princípios basilares da missão que Cristo entregou na origem da igreja. Então hoje nós vamos mostrar a necessidade de um avivamento, de um retorno às origens, no que é pertinente à missão da igreja. Tá certo, meus irmãos? É óbvio que em uma aula a gente não vai satisfazer e esgotar a temática. Pelo contrário, nós só vamos dar sabor, mais curiosidade. Porque existe uma disciplina dentro da teologia sistemática que trabalha e estuda o papel da igreja, que é essa disciplina é chamada de eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja. Então, é óbvio que a gente não vai conseguir trabalhar uma disciplina inteira aqui nessa aula. Então, especificamente, a gente vai falar de um ponto da missão da igreja, que é o ponto evangelístico / missionário da igreja. A igreja possui como um dos aspectos da sua missão a atuação evangelística e missionária da igreja. Tá certo, meus irmãos? E vocês já vão entender que eu vou mostrar para vocês, com números e com fatos aqui, de que a gente deixou os princípios basilares que constituem o papel evangelístico e missionário da igreja. Ou seja, a evangelização que a gente pratica hoje é muito diferente e muito menos eficaz do que a evangelização implementada por Cristo na origem da igreja. Tá certo, meus irmãos? Então vamos começar aqui a apontar 3 princípios que norteiam a evangelização da Igreja de Cristo, ou esse aspecto evangelístico da missão da Igreja de Cristo. Bom, o primeiro aspecto é que a missão da igreja é ir, ou seja, se locomover, ou seja, a igreja precisa sair do local a qual se encontra para executar com êxito a missão evangelística a qual Cristo designou para a igreja cumprir. Se não, vejamos, vamos fazer a leitura aqui de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15. Marcos 16, versículo de número 15. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vejam só, ide, ou seja, locomoção. A igreja tem que ir. E infelizmente, irmãos, a igreja não tem ido mais. Mas vamos ver um outro princípio que constitui o processo evangelístico da missão da Igreja de Cristo. Ou seja, o segundo aspecto é o objetivo desse ir, dessa locomoção, é fazer discípulos. Fazer discípulos. Irmão Bruno, o que é que significa discípulo? Irmãos, a palavra discípulo significa aprendiz. Ou seja, um seguidor, aquele que segue os passos e a conduta do seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. Então nós devemos seguir as pisadas, a conduta, o comportamento do nosso mestre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tá certo, irmãos? Então, discípulo aqui é um aprendiz, é um aluno que tem um mestre. E que esse aluno segue o seu mestre, segue as suas pisadas, os seus passos. Então, ou seja, evangelização sem ensinamento não é evangelização. Evangelização sem você fazer um aluno, um seguidor de Cristo que irá seguir os preceitos e se conduzir da maneira que Jesus Cristo se conduziu. Se você não fizer isso, se você não produzir isso, ou seja, um discípulo, um seguidor, um aluno, você não está evangelizando. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus, irmãos. Então vamos ler aqui em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Olha só o que nos diz o texto sagrado. Vou até ler, vou ler a partir do verso de número 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ou seja, irmãos, é necessário para a gente executar a missão evangelística da igreja, a gente ensinar. Tem muita gente fazendo pessoas convencidas, ao invés de discípulos. Tem muita gente fazendo cruzada evangelística, dizendo que tem alcançado centenas e centenas de almas, mas são almas que não seguem a Jesus Cristo, não seguem os seus princípios, os seus ensinamentos, os seus passos. Pelo contrário, são só pessoas convencidas de que de fato Jesus Cristo existe, mas isso não vai nos distinguir do diabo. O diabo também sabe que Jesus existe, então não é acreditar que Jesus Cristo existe que nos levará para a salvação, porque se for assim o diabo também está salvo, porque ele acredita que Jesus Cristo existe, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus. Então não basta somente eu acreditar que Jesus Cristo existe, é necessário eu ser seu aluno, eu ser o seu seguidor, eu seguir os seus passos, eu aprender dos seus preceitos, eu ser uma nova criatura. Se a nossa evangelização não estiver produzindo discípulos, nós estamos produzindo só pessoas convencidas. Tá certo, meus irmãos? Mas vamos continuar aqui no terceiro princípio que norteia aí a missão evangelística / missionária da igreja. O id, ou seja, essa locomoção, além de ser uma locomoção que gera discípulos, ou seja, gera alunos, é uma locomoção transcultural, ou seja, ela abrange todas as culturas, todos os países. E isso, irmãos, está muito bem documentado no próprio texto que a gente leu. Portanto, versículo de número 19 do capítulo de número 28 de Mateus. Portanto, ide fazei discípulos de todos os povos. Todos os povos, ou seja, a missão é transcultural. Mas enfim, irmãos, eu citei aqui os 3 aspectos básicos que constituem a missão evangelística da igreja, ou seja, o ato de ir, da locomoção, o ato de ensinar, que seria um ato didático, ou seja, você fazer discípulos, e o ato da questão transcultural. Resumindo, a igreja largou esses princípios que norteiam, que faziam parte da sua origem, quando a igreja executava de fato essa sua missão evangelística. Bom, e a igreja tem falhado em 2 modalidades.
desses três aspectos. A primeira é na questão do ide, ou seja, do ir, da locomoção, do avançar. E eu vou apresentar aqui alguns números, irmãos. Lógico, de forma muito grosseira, de forma muito aproximada. Não é um cálculo exato. Eu poderia até fazer o cálculo exato, mas ia ficar maçante para os irmãos. Então, de uma forma muito aproximada, de forma muito grosseira, o mundo hoje possui 7 bilhões de pessoas, ou seja, caminhando para 8 bilhões de seres humanos. E dentro dessa massa humana, só 2 bilhões de pessoas se declaram cristãs. Então, como é que nós temos praticado o ID? Ou seja, como é que nós temos praticado essa locomoção se o mundo é composto de 7 bilhões de pessoas e só 2 bilhões declaram a fé cristã? Ou seja, 1/3 só de toda a humanidade. E os outros 2/3, o que é que a gente faz? É mais da metade da humanidade que não se declara cristã. Então, como eu posso dizer que a igreja está avançando, que a igreja está indo? Contra fato, irmãos, não há argumentos. Mas vamos lá, vamos tentar agora desfragmentar. Melhor dizendo, vamos tentar agora dividir esse número de 2 bilhões para ficar um número mais real. Desses 2 bilhões que se declaram cristãos, a gente está envolvendo aqui católicos e protestantes e pessoas que frequentam seitas, tudo dentro desse bolo de 2 bilhões de pessoas. Mas agora vamos tentar separar o joio do trigo. Ou seja, mais ou menos 1 bilhão de pessoas aqui desses 2 bilhões, nós podemos dizer que são católicos. Professam a fé católica romana. Desses 1 bilhão que sobra, a gente poderia dizer que seriam protestantes, talvez até menos. Mas a gente tem que lembrar que existem os grupos sectários, ou seja, as seitas, que não podem ser ignorados. Então vamos supor aí que meio bilhão de pessoas fazem parte aí das seitas protestantes. E por fim só sobra aí meio bilhão de protestantes. E desses meio bilhão, a gente poderia dizer que 2/3 são apenas nominais. Ou seja, são cristãos protestantes que não pertencem nem ao catolicismo nem às seitas, todavia são cristãos nominais. Ou seja, só tem nome de que são cristãos. Ou seja, 2/3. E apenas sobra 1/3 desse meio bilhão que poderia viver um evangelho íntegro. Então, ou seja, dos 7 bilhões é uma fatia muito, mas muito pequena que está vivendo o evangelho de Cristo de acordo com os princípios e de acordo os ditames que o próprio Cristo estabeleceu. Então como é que eu posso dizer que a igreja está indo? Que a igreja está avançando? Que a igreja está se locomovendo em ritmo de evangelização, irmãos? Então a igreja tem falhado nesse aspecto. No aspecto do ir, do ide. E por fim, a igreja tem
falhar também na questão do fazer alunos, ou seja, do fazer discípulos. Como eu falei, desse 500 milhão de protestantes, 2/3 são apenas nominais. E somente 1/3 tem vivido a íntegra do evangelho. Isto é, ou seja, são discípulos de fato. Então a igreja está errando na questão de ir, porque o mundo contém 7 bilhões de pessoas e só 2 bilhões se declara cristãos, e desses 2 bilhões nós tira a porcentagem católica, nós tira a porcentagem das seitas, nós tira a porcentagem aí dos cristãos nominais, e a gente vê que sobra uma parcela muito insignificante, provando que a gente está falhando na questão do ir e também estamos falhando na questão do fazer discípulos. Porque por mais, irmãos, que a gente não tivesse alcançado os 7 bilhões, que já é um número muito ruim, só ter alcançado 2 bilhões, porque não alcançamos nem a metade. Mas pelo menos esses 2 bilhões fossem de fato discípulos. Mas não! Então olha só, irmãos, como é que eu posso dizer que a igreja está executando? Mas aí eu sei que muitos vão dizer, mas irmão Bruno, mas a coisa é devagar mesmo. O processo é lento mesmo, irmãos. Não. A igreja primitiva, ou seja, a igreja de Cristo nos seus primeiros séculos de história, evangelizou em um ritmo muito rápido. Ou seja, aí na questão de 200 anos, a igreja conseguiu evangelizar todo o Oriente Médio, toda a Europa, ou um pedaço da Europa. E por fim, com o passar dos séculos, a igreja evangeliza as demais regiões. Só que, nos últimos 500 anos, parece que a igreja engatou a marcha ré. Está voltando para trás, diminuiu o seu ritmo, porque, ou seja, com poucos séculos, a igreja consegue avançar muito. E depois, com muitos séculos, a igreja não avança quase nada. E detalhe, esse avanço exponencial que teve aí nos primórdios do cristianismo, na sua origem, os cristãos da época não possuíam as ferramentas que a gente possui hoje. Ou seja, nem eles possuíam Bíblias o suficiente como a gente possui hoje, irmãos. Bíblia naquela época era caro. Era um exemplar raro, com peles de animais. Então era um processo caro, custoso. Então existiam poucos exemplares da Bíblia, mas mesmo assim a evangelização crescia muito rápido. Eles não tinham meios de locomoção como nós temos hoje. Eles só possuíam animais e embarcações rudimentares. Hoje não. Nós possuímos carros, aviões, navios, enfim, diversos meios de locomoção. E mesmo assim eles conseguiam fazer grandes proezas. Eles não tinham os meios de comunicação à distância que nós temos hoje. Internet, rádio, a imprensa, que ou seja, você imprimir a literatura como a gente tem hoje. Irmãos, a gente tem todo esse avanço tecnológico que era para possibilitar a gente fazer muito mais do que fizeram os nossos antepassados. Nós estamos fazendo muito menos do que eles fizeram, possuindo quase nada do que a gente possui hoje em termos tecnológicos. Então isso é uma clara prova de que nós precisamos retornar às origens para a gente cumprir esse aspecto da missão evangelística da igreja. A gente não pode se enganar, irmãos. A igreja precisa se avivar nesse aspecto. A gente precisa responder uma questão, irmãos.
Porque eles faziam mais com menos. Porque eles conseguiam produzir melhores resultados evangelísticos do que nós com menos recursos. E nós hoje com mais recursos produzimos menos. A gente precisa responder. E só há uma resposta para isso. Ou seja, a necessidade de um avivamento no que tange a missão evangelística da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe a cada um de vocês.